pecado. Foi ali. Quantos veio aqui para escutar o Senhor falar? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus! É bom assim, quando a gente está animado na presença do Senhor, não é verdade? Irmãos, eu convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, começando do versículo número 1. Quem for encontrando, quiser ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa e vai nos ajudar a entender, a confiarmos mais no Senhor. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. A partir do primeiro diz assim: E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. E havendo adorando, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e armou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu-se Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendes a tua mão sobre o moço, e nem lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até aos dias de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, e teu único, e que deverás te abençoarei, e
engrandecidamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu comecei a pedir a Deus uma mensagem para trazer para cá, Ele bradou no meu coração: ei, filho, as coisas têm que ser em primeiro lugar. Eu tenho que ser em primeiro lugar. O Senhor Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. Irmãos, quando eu comecei a ler, a partir do versículo número 1, Deus me mostrava, irmãos, o quanto é difícil a gente dar o primeiro para Deus. Irmãos, a gente tem visto aqui no momento que Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, não com essas palavras, mas ele disse: Abraão, eu quero teu filho, o teu único filho. Aí a gente pensa, se fosse um de nós, o que é que nós faríamos? E também Deus já tinha prometido. Abraão, no tempos atrás, eu estava até dando umas estudadas. Tem alguém que diz que com 75 anos ele recebeu a promessa de ter filhos. E aí, passados 25 anos, já quando ele não tinha mais esperança, com 99 anos, ele tem Isaac, né? Com 100 anos, Isaac, né? E aí, passaram 25 anos. Eu acho que ali ele viu a glória do Senhor, né? Ele viu a glória do Senhor e disse: agora vai se cumprir. E tempos depois, como Deus tinha prometido a ele ser pai de grandes nações, aí Deus vai e diz assim: ei, Abraão, eu quero teu filho, o filho da promessa. Aí, meus irmãos, eu queria apontar o primeiro ponto, que às vezes a gente passa despercebido em nossas vidas. Muitas vezes Deus quer mostrar como vale a pena ser fiel a Ele. Muitas vezes a gente pode não ter entendido o primeiro sinal do Senhor, a primeira voz. Como é que Deus prometeu que eu vou ser pai de grandes nações? Está aqui a promessa que Ele me deu e agora Ele está me pedindo. Como pode? Mas o que me chama a atenção nessa mensagem, nesse primeiro versículo, a partir do terceiro do versículo número 3, é que Abraão, ele logo se prontificou, ele não argumentou. A palavra diz que o Senhor, não diz a hora que o Senhor tem falado com ele, mas eu acho que foi pela noite. Escureceu, passou o dia trabalhando. No meu pensamento, trabalhou o dia inteiro, quando chegou em casa, jantou, foi fazer sua oração, e Deus fala com ele: ei, Abraão, eu quero teu filho, o teu único. E ele ainda fala: o teu único. Ei, irmãos, imagina aí a dor que Abraão sentiu de perder o único filho. Ei, meu irmão, mas também Abraão já tinha provado do poder do Senhor. Aleluia. Abraão sabia em quem ele estava confiando, e logo ele se prontificou. Então, irmão, o primeiro ponto que eu quero deixar essa mensagem aqui essa noite é que vale a pena confiar no Senhor. E Abraão confiou, e logo ele se prontificou. O que é que Abraão fez? Acordou de manhã, logo pela madrugada, se levantou e já foi procurando as coisas necessárias que era para fazer o que Deus tinha pedido a ele. Eu acho que com o coração partido, mesmo sem entender naquele momento, mas uma coisa era certa: ele confiava no Deus que ele servia, ele acreditava no Deus do impossível, porque Deus já tinha feito vários milagres, e um deles era Isaac ter nascido.
quando, se você fosse perguntar a algum médico, alguém, até nós mesmos que não entendemos de nada de medicina, nós dizemos é impossível. Uma pessoa de 100 anos ou 90, depois dos 40 ter filho, é quase impossível. Mas irmãos, o Deus que nós servimos é esse. Aleluia. É o Deus do impossível. Ele quer nos mostrar, irmão, quanto vale a pena confiar nele. E ele logo se prontificou. A palavra diz que ele pegou o jumento, pegou a lenha, cortou, chamou o moço, se preparou, chamou Isaac. Mas uma coisa, irmãos, eu lhe pergunto: será que ele disse a Sara o que era que estava acontecendo? Será que ele tinha dito a Isaac? Não, ele não disse, irmãos. Ele guardou para ele o que Deus tinha falado com ele. Ele guardou. Se ele tivesse dito a Sara, será que Sara tinha dito: não, vai Abraão, vai fazer isso? Será, irmãos? Depois de tudo que ela passou e na velhice ter um filho, com a promessa que Deus tinha dado a ela, a eles, será que eles tinham partido ali com Isaac? Será que não tinha tido uma contenda ali entre os dois? Mas não, irmão, ele ficou calado, ele recebeu para ele, porque ali era ele e Deus. Irmãos, mais um detalhe também que me chama a atenção é que na palavra ele não questionou. Ele não disse: Senhor, por que tu está pedindo isso? Por que tu me deu e agora tu está pedindo? Ele também não questionou, irmãos. Ei, irmãos, muitas vezes acontece coisas com a gente pede um emprego a Deus, está trabalhando numa boa. Quando a gente está querendo se organizar, às vezes a gente perde o emprego, do nada. Deus, eu pedi, agora tu tomou e tal. Eu estava sendo fiel nos dízimos, nas ofertas de Deus. Ei, irmãos, temos que confiar nele. Ele não desampara não, irmãos. Eu creio. Mais na frente a gente vai ver o poder da glória do Senhor em nossas vidas. Ele quer só nos mostrar, irmãos. Ali o Senhor sabia o coração de Abraão. Ele sabia o coração de Abraão. Agora isso aqui, irmãos, por que ele registrou isso aqui? Porque isso aqui é para mim e você, meu irmão. É para mim e você saber que vale a pena confiar nesse Deus. Saber o poder que ele tem em nossas vidas. Basta a gente fazer, sabe o que, irmãos? Obedecer. É só dar ouvido à voz do Senhor. Abraão deu ouvido à voz do Senhor. E Deus honrou Abraão. Às vezes nós nem merecemos. E Deus nos honra. Porque nós somos muito falhos. Irmãos, logo ele se prontificou, não questionou e pegou tudo que precisava. Irmão, nos dias de hoje eu olho para a minha vida e fico pensando: Senhor, o que é que tu quer de mim, Senhor? O que é que tu quer que eu dê, Pai, como Isaac? O que é que tu quer que eu tire de mim que não está te agradando? Não era o caso de Isaac, que não estava agradando ao Senhor, não era isso. Isso aqui era só para nos mostrar o quanto devemos ser fiel ao Senhor, o quanto temos que dar ouvido à voz do Senhor. E eu fico me perguntando, e eu começo a olhar para minhas falhas e disse: Senhor, muitas vezes eu achava, não tem mais jeito. Ei, irmão, se você olhar para dentro de você, se você achar que tem alguma coisa para tirar, irmão, ali é o Senhor falando contigo. Aleluia. Irmão, ali é o Senhor querendo te limpar, irmão. Ele quer tirar aquilo ali de tudo. Pode ser emprego. Irmão, emprego sim, irmão. Irmão, tem um lugar que se eu estiver desempregado, lá eu não vou. Irmão, mas mesmo tu fazendo pressão, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu for trabalhar lá, pode ser que eu não seja o Samuel de hoje. Irmão, mas tu não está firme? Tô, irmão, estou firme. Mas a palavra do Senhor diz que a gente devemos vigiar. A gente tem que se desviar da aparência do mal, irmãos. Então para lá eu não vou, Deus vai me honrar.
Irmão, mas tu está passando necessidade, não importa, irmão. Deus vai mandar o suprimento em cada dia. É desse jeito. Ele vai mandar. Lá no deserto o Senhor mandou maná a cada dia. Não era nem para pegar para outro dia. Deus tem muito para nos dar, meu irmão. Não vai ser uma horinha que a gente, de aperreio, que a gente vai ter que desanimar, não, irmão. Então, irmãos, e ele pegou tudo que precisava. E eu acho que o que na minha vida, irmãos, o que eu preciso pegar para mim viver o dia a dia, uma das coisas é ouvir a voz do Senhor. Outra, a oração. Irmãos, um crente que não ora, irmão, ele vai ficar fraco. Ele vai ficar fraco. Aqui, irmãos, Abraão conversava assim com Deus porque ele tinha intimidade. Não era por acaso não, irmão, que ele falava com Deus, não. Deus quer falar comigo e com você. Ele quer que a gente escute a voz dele todos os dias. Só que muitas vezes a gente não tem tempo. Não tira esse tempo para dar ouvido ao Senhor. E a gente fica perguntando: Senhor, usa aquele irmão, Senhor, usa aquele irmão. Sim, irmão, ele vai usar um e outro, sim, para falar com você. Mas ele quer falar aqui, ó, na intimidade com você. Ele quer que você escute assim, ó: ei, eu estou falando contigo, filho. Igual ele falou com Abraão. A gente tem que almejar isso em nossas vidas, irmãos. E a gente tem que pegar tudo que precisa. Se desviar do mal, ter intimidade com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Temos que estar atentos. Temos que estar em comunhão com o Senhor. Irmãos, e o segundo ponto nessa noite que o Senhor quer falar conosco é que às vezes a gente não entendemos. Irmãos, no versículo 4, ao terceiro dia, diz: ao terceiro dia, ele levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmão, imagina aí tu passar 3 dias sabendo o que é que tu vai fazer com teu filho, tu olhar para ele ali deitado, está chegando a hora que tu vai tirar a própria vida do teu filho. Imagina aí que desespero ele sentia no coração. Será que ele sentia desespero no coração? Irmão, pelo que eu li essa mensagem aqui, irmão, ele não sentiu desespero não, irmão. Pelo que eu li aqui, irmão, Deus confortou o coração dele. Isso aqui era para nós hoje. É para nós hoje. Para a gente não se desesperar. Porque Abraão, eu acho que o pensamento de Abraão era dizer assim: mesmo que eu mate meu filho, Deus vai ressuscitar. Porque Ele tem poder para isso. Eu creio. Ele tinha confiança. Eu acho que no pensamento de Abraão, ele disse: não, vai acontecer, mas Deus vai ressuscitar. Porque ele prometeu. Ele prometeu o quê? Que era minha descendência. Eu seria pai de muitas nações. Ele sabia, irmãos. Às vezes a gente tem que entender, tem que abrir os olhos para entender, abrir a mente para entender o que Deus está falando conosco. E o bom, irmãos, que aqueles moços, eu acho que era de costume andar com Abraão, eu acho que eles devem ter pensado: e cadê o cordeiro? Mas nessa mensagem ele não relata o que os seus moços perguntaram alguma coisa ou não. Mas no meio do caminho, o que é que acontece? Isaac pergunta: pai, ele diz: eis-me aqui, filho. Cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o fogo. E cadê o cordeiro? O que é que Abraão diz? Deus proverá para si. Aleluia. O cordeiro, irmãos. Ei, irmãos, Deus não vai te desamparar, não. Eu creio. Ei, irmão, eu lembro quando eu comecei a ler esse trechinho dessa mensagem, eu lembrei de Abacuque. Lá no livro de Abacuque, eu acho que não sei se é no capítulo 1, não lembro. Ele começa a pedir a Deus: Senhor, tu não está vendo não essas violências, muita coisa, muita isso. E Deus fala com Abacuque: ei, meu filho, isso aí vai acontecer, vai. Mas aí eles vão perder, eles vão ser destruídos por eles mesmos, vai ser destruído. E depois Abacuque tem até um louvor que fala
mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja gado no curral, ele vai louvar o Senhor mesmo assim. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu, não se preocupou, ele se angustiou, mas ele foi procurar um refúgio. Esse refúgio era Deus. Aleluia. Ei, irmão, Abraão, ele estava esperando um milagre. Ele pensou que era um milagre. Não, ele vai ressuscitar. Ou outra forma, não sei, no tempo. Mas só que naquele momento que Isaac pergunta, eu também vejo outra coisa, irmão. Abraão tinha fé em Deus. Aí eu pergunto, irmão, como é que está a minha e a sua fé hoje? O que é que Isaac diz? Disse Abraão, seu moço, fica aí, tomar Abraão, deixa eu ver aqui. Disse, pronto. No 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, o cutelo, e onde está o cordeiro? Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Isaac achou estranho, irmão. Cadê o cordeiro? Ei, irmão, mas Abraão tinha fé. E sabe o que foi que, com a fé de Abraão aqui, foi que aconteceu? Influenciou Isaac, porque ele disse assim: o Senhor preparar para si o cordeiro. Ei, irmão, a fé de Abraão confortou o coração de Isaac. E a minha e a sua fé, irmão, como é que está hoje? Será que nossa fé tem influenciado a quem está ao nosso redor? Hoje é terça-feira de carnaval. E eu hoje estava pensando: Senhor, tanta gente aí nesse mundo. Eu nunca gostei de carnaval, mas outra hora eu fazia coisas também que não desagradava a Deus, que Deus não se agradava. E hoje é terça-feira de carnaval. Quantas pessoas eu falei do Senhor? Na verdade começou sexta, né? Começa cedo sexta. E quantas pessoas eu falei do amor do Senhor para eles? Ei, irmão, eu sou sincero a dizer, eu não falei a ninguém, nenhuma pessoa. Irmão, mas ele está num mundão aí, não quer nem saber. Ei, irmão, não importa. Deus só disse assim: vai e de pregai a toda criatura. Isso entristece meu coração, irmão, porque a minha fé, até onde ela tem influenciado as pessoas? A sua fé, irmão, tem influenciado alguém? A gente tem que influenciar, irmão, com nossa fé, porque o Deus que nós servimos, Ele ama aquele também, irmão, que está lá fora. Eu creio. Ele quer resgatar, irmãos, é aqueles mesmos que estão lá fora. E muitas vezes a gente passa e diz: aí, ó, não quer nada com Deus, ou como é que está? Sabemos nós, os irmãos, que nosso dever era ir lá levar uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, influenciar eles lá. Não importa, aquilo ali ele não vai querer saber naquele momento, não tem nada não, irmão. Mas amanhã, quando ele tiver de ressaca lá já morrendo, ele vai me lembrar: pá, aquele doido lá estava falando de Jesus Cristo lá, disse que Jesus salva. Oxe, é pirado. Mas um dia ele vai entender, irmão. Um dia ele vai entender que Deus ama ele também. Deus não queria que ele estivesse ali também, não. Queria que estivesse com a gente aqui. E muitas vezes a gente não fazemos isso. E às vezes se entristece meu coração. Culpa minha mesmo, irmãos. Culpa minha. Eu e você não podemos estar esperando por A e B para ir fazer, não. Abraão aqui não esperou, não. Eu vou dizer a Sara ali para ver o que ela diz. Não, irmão. Deus já ordenou, a gente tem que ir.
independente de ninguém. A gente tem que ir. A gente tem que fazer a diferença, irmão. Temos que influenciar na fé do Senhor. E isso às vezes, irmão, isso me faz lembrar também de Jó. Jó na presença do Senhor. E chegava muita gente para ele. Depois que o Senhor permitiu que o Satanás tocasse na vida de Jó, que foi que os amigos dele chegou dizendo: Sei, tu está em pecado? Irmão, mas quando a gente tem a fé em Deus, irmão, é tremendo. Jesus. Jó não desanimou não, irmão. A cada dia ele buscava mais, irmão. Está aí um exemplo. Aqui é outro exemplo, irmão. Ele se prontificou. Logo ele pegou o que precisava, irmão. E muitas vezes a gente fica acanhado num canto. Não pode sentir o dedo numa dor na unha, que já está, meu Deus, por quê? Por quê? Não, irmão. Levantar a cabeça, o Deus que a gente serve, Ele cura câncer, cura AIDS, Ele faz morto ressuscitar, andar, irmão. Eu creio. Eu acredito nesse Deus, irmão. Eu acredito sim, irmão. Engraçado que o pastor Alex, ele fala que quando ele vai no velório, ele fica botando a mão lá para ver se o morto ressuscita, né? É fé, irmão. Se ele perseverar, um dia acontece, irmão. Só basta Deus querer e ele ter fé. Acontece. Irmão, o terceiro ponto dessa noite é que, independente da situação, Deus diz uma coisa para mim e você essa noite: Ele não te abandona, irmão. Aleluia. Independente da situação. Tá bom, Deus está contigo. Tá ruim, Deus está contigo. Não importa, irmão. Irmão, acredito eu, quando Abraão chega lá no monte, lá em cima, que deita Isaac lá, Abraão já tinha 100 e poucos anos. Pelos historiadores, Isaac já tinha mais ou menos uns 17 anos, porque na palavra ele diz assim, em algumas versões ele diz assim um moço, outras ele diz um rapaz. Então, irmão, ou seja, ele já tinha de 11, 14, daí para lá, nessa média. Então, acredito eu que se Abraão e Isaac não confiassem em Deus, se Isaac também não confiasse no Deus que o pai dele servia, ele tinha empurrado Abraão ali já velho. Tinha empurrado, tinha corrido, tinha decidido onde ele queria. Mas ele também confiava, irmão. Aleluia. A fé de Abraão continuava influenciando o filho, irmão. E nós temos que influenciar nossos filhos também. A sentir o Deus que a gente servimos. A acreditar nesse Deus que nós servimos. E no versículo 14, diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar de Deus proverá, onde diz até o dia de hoje: No monte do Senhor o Senhor proverá. Então, irmãos, e diz assim: Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ei, irmão, Deus tem pedido muitas coisas a gente. Na verdade, só uma, que é a principal, é a obediência. Ele pede a obediência. Numa das passagens na Bíblia aqui, ele fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, como é que está a nossa vida com Deus? Será que a gente está dando ouvido ao Senhor? Será que a gente está obedecendo ao Senhor? Nós temos esse exemplo aqui de Abraão. Temos também um exemplo, irmãos, de Davi. Davi era fiel. Aquele exército lá de Saul estava lá. Golias desafiando o exército do Senhor.
E Davi chega lá e diz assim: por que ele está desafiando o meu Deus, o nome do meu Senhor? E ele chega ao rei, ele chega para os irmãos não querem ele de tempo. Chega para Saul diz: oxe, tu não sabe nem lutar. Ei, irmão, não importa o que tu saiba, irmão. Só precisa de uma coisa: tu acreditar no Deus que tu serve. Aleluia. Se tu acreditar, irmão, coisas grandes vão acontecer na tua vida. Não importa onde tu esteja, porque Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Que foi que o pai dele disse: ei, pega essas coisas aqui, vai levar lá para o rei. Isso aí, irmão, já era propósito do Senhor. Não importa a situação que a gente esteja, não importa o cargo que a gente tenha, o que importa é a gente ser fiel, a gente obedecer ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Se você pegasse aquele exército todinho ali, Davi era quem? Davi era igual uma criança dessa aqui no meio da gente. Ninguém dava nada por ela, por ele lá, por Davi. E Davi simplesmente foi sem escudo, sem espada, sem lança. Mas ele foi com autoridade. Com a autoridade que vem do céu. E essa que quando eu e você que cremos, vivemos numa vida de fidelidade com o Senhor, o inimigo estremece, irmão. Ele estremece. É com coisas pequenas que a gente derruba coisas grandes, irmãos. Davi com uma pedra pequena derrubou aquele Golias lá. Agora por que, irmão? Porque Deus quer fazer assim, o nome dele ser exaltado na minha e na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar, acredito eu, a mensagem é curta, mas eu só tenho falado com os irmãos aqui. E antes de falar com os irmãos, Deus bradou aqui no meu coração: ei, filho, tem que ser mais fiel. Na sexta-feira, no culto lá na igreja central, o pastor falou e disse: as igrejas, os crentes, estão pensando que é só isso: vir para a igreja, sentar no banco, se levantar e ir para casa. Ei, irmão, Deus não quer só isso não. Deus quer aqui, ó, nós estamos alimentando desse aqui, ó. Isso aqui é que não vai trazer vida. Isso aqui é que nos traz vida a cada dia. Deixa você que tem o costume de ler a palavra, fica uma semana sem ler a palavra, para ver se tu quer ler mais. Fica 2, 3 dias sem ir para o culto, uma semana sem ir para o culto, para ver se tu não desanima. É desse jeito. Ei, irmão, a gente tem que repreender isso, irmão. A gente tem que aprender que a gente tem que estar comendo aqui na mesa do Senhor, no prato do Senhor, esse alimento aqui, ó, que traz vida, que traz esperança, irmão, que nos encoraja a cada dia. É por isso que a gente tem que selecionar o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido. E muito bem, porque eu estava assistindo um dia uma pregação, e o pregador disse desse jeito: ei, não precisa você pedir perdão todos os dias não, porque Deus já te perdoou. Não precisa você estar pedindo perdão não. Amém, irmão? Deus morreu para nos perdoar, mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca que a gente diga, eu chegue lá para Ele e diz: Senhor, Tu é o Deus da misericórdia, sem Tu eu não sou nada. Me perdoa, Senhor. Glória a Deus. Me perdoa, Senhor, porque nós temos errado, irmão, todos os dias. O mundo está aí com bandejas e mais bandejas, com banquete passando na nossa frente, todos os dias nos oferecendo, irmão. Isso aí a gente tem que limpar nossos olhos. Nós temos que lavar os nossos pés. Lembrei da passagem que o Senhor fala: vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: não, eu que tenho que lavar o seu. Aí Jesus fala assim: não, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ei, irmãos, esse lavar os pés é limpar nosso caminho. O caminho é o Senhor Jesus, é esse caminho que nós devemos andar. Essa confiança que Abraão teve,
Essa confiança que nós devemos ter no Senhor. E para encerrar, irmãos, eu quero ler um versículo. Queria que vocês ficassem de pé. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Ei, irmão, se tu chegou com alguma dúvida hoje aqui, irmão, se tu tem alguma coisa para decidir na tua vida, irmão, creio eu, irmão, que Deus falou com o teu coração hoje, para tu estar tomando a decisão correta. Escuta a voz do Senhor, irmão. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se aprove, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Ei, irmão, que essa noite nós possamos tomar essa atitude, irmãos, de saber que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo a gente sem entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Deus não vai te abandonar, não. Tu tem que influenciar, irmão. A tua fé tem que influenciar outras pessoas, irmãos. Fechar nossos olhos, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor Pai, para te exaltar, Senhor Deus, para te bendizer, Senhor Deus. Senhor Pai, tu tem falado, Senhor Deus, a tua igreja, Pai, que tu quer usar, Pai, que tu quer fazer a diferença na vida de cada um aqui, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Pai, eu te peço essa noite, Senhor Deus, vem visitar nossos corações, Senhor Deus. Senhor Pai, nos dá ânimo, Senhor Pai, a cada dia para te servir, Senhor Deus. Senhor Pai, vem, Senhor Deus, restaurar nossos corações, Senhor. Ei, Jesus! Para que possamos, Senhor Pai, acreditar mais em Ti, Senhor Deus. Sabemos nós, Senhor Pai, que o Senhor não precisa da gente, Senhor Pai, para nada. Nós que precisamos de Ti, Senhor Deus. Senhor Pai, vem colocar ânimo, Senhor Pai, nos nossos corações, Senhor Pai, para te servir, para fazer o melhor para Ti, Senhor Deus. Senhor Pai, nos dá essa fé de Abraão, Senhor Pai, para que possamos, Senhor Deus, acreditar mais em Ti, Senhor Deus. Pai, que Teu nome, Senhor Pai, seja exaltado, Senhor Pai, em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos abrir a boca, Senhor Deus, e Te bendizer onde nós estivermos, Senhor Deus. Seja onde for, Senhor Deus. Senhor Pai, nos dá coragem para levar a Tua palavra, Senhor Pai, a essas pessoas que estão aí, Senhor Deus. Mas que possamos fazer isso, Senhor Deus, com amor, Deus. Com o mesmo amor, Senhor Pai, que Tu nos amou um dia, Senhor Deus, e nos resgatou, Pai, de lá, Senhor Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor Deus, por minha vida, Pai. Por estar aqui, Senhor Pai, hoje na Tua casa, Senhor Deus. Te exaltando, Pai, porque só Tu és digno, Senhor Pai, de toda a honra. É, Jesus! Oh, Deus, eu te peço, Senhor Pai, visita, Senhor Deus, as famílias, Senhor Pai, desse bairro, Pai. Visita a família da nossa igreja, Senhor Deus. Senhor Pai, vai repreendendo todo o laço, Senhor Deus, de contenda, Pai. Senhor Deus, tem famílias aí, Senhor Pai, nesse momento, Senhor Deus, que o inimigo está tentando, Pai. Está tentando, Senhor Pai, desanimar, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Senhor Deus, vai nesse momento, Senhor Deus. Tem misericórdia, Pai, dessas famílias, Senhor Deus. Visita, Pai, mulher, homem, criança, Senhor Deus.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por tudo, Senhor Pai, hoje aqui essa noite, Deus. Pai, louvado, Senhor Pai, seja ti, Senhor Deus, por minha família, Deus. Pai, o que seria de mim, Pai, se não fosse tu em minha vida, Deus? Onde eu estaria essa hora, Pai? Pai, continua, Senhor Pai, usando pessoas de coragem, Senhor Pai, para que naquele dia, Senhor Pai, que tu usou você, Pai, para falar de ti, Senhor Deus, para te convidar, Pai, para a tua casa, Deus. Nos encoraja também, Senhor Deus, para ir falar de ti, Senhor Pai, seja onde for, Deus. Senhor Pai, louvado seja o teu nome, Deus, por tudo, Pai. Senhor Deus, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa, Senhor Pai. Sei que o irmão Sérgio, Pai, com a família dele, Pai. Colocando ânimo a cada dia, Senhor Pai. Fala com ele a cada dia, Senhor Deus. Para que ele possa saber, Senhor Pai, que o Senhor está sempre perto dele, Deus. Pai, louvado seja o teu nome por tudo, Pai. É assim que eu te oro, Pai, e te exalto. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Louvado seja ti, Pai.